De volta com o nosso Você Bonita, e o assunto é super importante. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, porque a gente vai falar de colesterol, que hoje eu acho que é um assunto que sempre rende. A gente já ouviu tantas vezes, tantas coisas, mas ainda assim, algumas comprovações, né? O que a medicina tem trazido de mais novo, do que já é realmente algo cientificamente comprovado. Às vezes a gente precisa falar mais de uma vez. Então fiquem atentos que o papo vem com essa intenção. A gente vai falar da relação, se existe mesmo, né, de um colesterol alto para algumas pessoas, de uma questão hereditária, genética, e claro que vocês mandam perguntinhas ao vivo. Hoje convidamos o nutrólogo, doutor Adálio Frigona. Bem-vindo, doutor. Olá, tudo Cláudia, bem? obrigado. Prazer tê-lo aqui. Obrigado. O assunto é super importante, eu amo poder abrir espaço para isso, porque a gente está falando no Brasil de um número, né, bem alto do consumo do remédio para colesterol. Então eu quero começar a nossa entrevista exatamente por aí. Eu adoro que a gente pode, né, linkar as coisas. Então, de fato, essa relação existe até para aquelas pessoas que seguem um estilo de vida muito saudável? Bem-vindo. Olá, obrigado, cara. Existe sim, é uma relação muito importante do remédio para baixar o colesterol. Às vezes a gente precisa realmente utilizar esse remédio para baixar o colesterol, porque o colesterol alto ele vai gerar diversas outras doenças. Não só ter o colesterol é uma coisa ruim, como também pode aumentar o risco de infarto, acidentes vasculares cerebrais e diversas outras doenças. Então, como é que hoje vocês analisam e chegam aí até numa indicação realmente, né, para o medicamento? O que é analisado? Então, se a pessoa tem uma qualidade de vida bacana, pratica atividade física e pensa nessa alimentação, por um tempo é observado esses valores do exame, que já nós vamos colocar isso para vocês, para realmente afirmar que tem uma questão hereditária envolvida? Isso. Na verdade, para a gente descobrir se é realmente uma causa hereditária, os pacientes que têm essa doença hereditária, que é a hipercolesterolemia familiar, eles vêm com um colesterol já muito acima da média, um LDL já muito acima. Nesses casos, é imprescindível o uso de medicação. Às vezes, esses pacientes só com dieta e com exercício físico não controla, e aí tem que usar medicação. As outras pessoas que simplesmente têm um colesterol alto, a gente pode tentar e a gente deve baixar esse colesterol, principalmente com dieta e com exercício físico também. Certo, e aí as pessoas que conseguem, então logo se entende que não há essa questão e essa relação com genética ou hereditariedade. Isso, perfeito. Mas aquela, então assim, é bacana esse tipo de informação, porque às vezes eu conheço muita gente que mudou todo o estilo de vida e que ficou assim chateado ao receber a indicação e o exame veio lá com os valores altos. Parece que assim, a gente não, né? Você faz tudo, aquilo depende de você muitas vezes, só que neste caso pode ser que não seja o suficiente. Em geral não é. Os pacientes que possuem essa mutação genética, que é o que causa a hipercolesterolemia familiar, em geral só com dieta, só com treino não consegue baixar o colesterol. E aí essa medicação é de uso contínuo? Contínuo. Para esses pacientes de uso contínuo, não pode parar. Claro que a gente está falando aqui de uma doença, no caso da hipercolesterolemia familiar. Para aqueles pacientes que simplesmente têm o colesterol, mas não têm a doença, aí a gente faz exames seriados, a gente vai vendo de 3 em 3, de 6 em 6 meses, se só com os hábitos de vida e alimentares se já regulou. Regulou, ok, não tem mais necessidade do remédio. Perfeito. Vamos colocar então um ilustra na tela para a gente entender, né, qual é essa questão do colesterol e os problemas que podem ser gerados futuramente. Olha lá. Pode explicar para a gente, doutor. Aí a gente está mostrando a base do fígado, né? E essas ramificações verdinhas, elas são os receptores de LDL, de colesterol. Elas são capazes de pegar toda essa molécula de colesterol, internalizar no fígado e lá dentro oxidar, degradar, jogar para a bile e depois para o intestino e sair com as fezes. Nesse caso agora que a gente está vendo, os receptores vermelhinhos, eles não conseguem fazer essa internalização da molécula de LDL, o que causa um acúmulo dessa molécula. Pacientes com doença da hipercolesterolemia familiar possuem exatamente esse tipo de receptor. Eles não conseguem internalizar as moléculas e aí acumula muito colesterol no sangue. Então, muitas vezes, o problema de quem tem essa doença não é que ele produz muito colesterol, é que ele não consegue degradar esse colesterol. E aí a gente está dentro de um vaso sanguíneo,
a gente vê as hemácias e a gente vê também o LDL circulando, colesterol. E ele tem uma alta afinidade pelo endotélio, pelo vaso sanguíneo. E ele vai se infiltrando nesse vaso sanguíneo, gerando uma inflamação. E essa inflamação faz agregar mais colesterol, mais quimiocina, citocina e, por fim, acaba entupindo as artérias. Tá. Nesse caso do coração. Mas lembrando que não é só do coração que pode entupir, não. É também do cérebro. Então pode causar, além de infarto por placa de ateroma, também pode causar acidente vascular cerebral. Olha, gente, é sério. Agora, queria que você contasse um pouquinho, já já a gente vai para alguns pontos importantes para relacionar então a questão hereditária, alguns pontos que os médicos hoje enxergam, né, com pontos importantes para chegar nesse diagnóstico, mas eu queria falar um pouquinho dos diabéticos, a questão pontual ali, que muitos, né, eu diria que praticamente todos, isso eu acho que, não sei, você vai me dizer melhor se é uma regra ou não, que quem tem uma diabetes hoje precisa estar atento à questão do colesterol, e as crianças, porque se a gente está falando de algo hereditário, as crianças também estão aí no grupo de risco. Entram, com certeza entram. Em relação aos diabéticos ou pacientes que já têm alguma comorbidade, a gente tem que ficar mais atento ainda ao colesterol, porque o paciente diabético, ele já é altamente inflamado. Então, ele tem os índices inflamatórios já muito altos. O infarto, por exemplo, a agregação de placas de ateroma, ele é muito via inflamação. Então, quanto mais inflamado, mais agrega. Então, para o paciente que é diabético e tem essa doença, a gente tem que baixar mais ainda o nível de colesterol dele. Certo. Nas crianças, aí já falando como pediatra, que eu também sou pediatra. Olha, doutor. Nas crianças, a gente já fica atento. Primeiro, o histórico familiar, que a gente tem que avaliar se alguém na família tem esse distúrbio, né? E depois a gente fazer os exames para ver se realmente esse colesterol da criança já está alto. Em geral, uma criança que tem a doença, ela já nasce 2 a 3 vezes com colesterol acima do normal. Então, a gente fazendo os exames, em geral, a triagem é a partir dos 2 anos de idade, que a gente começa a dosar esse lipidograma, colesterol, triglicerídeos, VLDL, LDL e HDL, e aí a gente observa se ela tem ou não esses indícios de colesterol alto. Famílias, então, que não têm esse relato, né, de outros que tenham, enfim, essa questão da hereditariedade. Não precisam começar os exames tão cedo? Aí que idade seria da criança? Em geral, a partir dos 2 anos, a partir dos 2 anos a gente já começa, toda criança já tem que ter, assim quando vai fazer o check-up, para ver se tem anemia, falta de vitamina, já vê e observa o lipidograma também. Sai junto, em geral o médico pede junto, mas é que às vezes os médicos eles não se atentam tanto para o valor do LDL, e aí deixa passar um diagnóstico. E dá uma dosinha, né, de levar eles para tirar o sangue, né, você imagina, enfim, mas é bom que a gente pergunte que, de fato, nessas horas a gente não tem que pensar com o coração, né, gente? A gente tem que pensar com a razão, falando das crianças. Vamos colocar, então, a perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá, na tela. Obrigada, Vanessa, um beijo para você. Consumir ovos todos os dias aumenta, então, o colesterol ruim? O ovo é um ótimo alimento. O ovo ele é um alimento que contém taxas ótimas de colesterol, taxas ótimas de proteína. O que a gente tem que pensar é o seguinte, consumir todo dia os ovos tem problema? Em geral, na população normal, não. Agora, quando a gente já fala de pessoas, de pacientes que têm uma doença hereditária, ou pacientes que já desenvolvem, ou que já têm um colesterol um pouco mais alto, ou que não praticam exercício, ou que não têm hábitos saudáveis, aí a gente tem que calcular. Então, junto com o nutricionista, o médico, o nutrólogo também, ele pode calcular micro e macronutrientes para fazer uma dieta balanceada para a pessoa. Mas o ovo é um ótimo alimento. Quer dizer que não vai comer nunca, mas talvez coma menos que alguém que não tenha nenhuma questão envolvida. Exatamente. Né? Isso. E já já a gente vai falar de outros alimentos, a gente vai um a um. Então, lembra que eu comentei com vocês que a gente ia citar algumas situações que já mostram, então, para o médico que pode sim ter hereditariedade envolvida. Olha lá a primeira. Bom, então, se você tem níveis elevados de colesterol ruim, que é o LDL, superando a ordem de 190 miligramas por decilitros em adultos e 160 miligramas por decilitro em crianças. Isso é um fator importante. Doutor, uma pergunta. Eu vou só aproveitar esse que é do valor. Se o paciente tem a soma, então quando a gente fala em colesterol total e é um valor alto, mas o LDL é mais baixo e o HDL é ótimo, também compromete ou não?
Compromete também. Claro que assim, sem dúvida, quanto maior o HDL, que é aquele colesterol que limpa as artérias diferente do LDL, quanto mais a gente tem HDL, ok, é ótimo. Mas o colesterol também não pode ficar muito elevado. Até porque o colesterol total, assim que ele vai se degradando ou vai sendo formado, ele vai liberando moléculas diferentes de HDL e LDL. Então isso pode ser que predispõe o paciente a começar a ter níveis mais altos de LDL. Certo, e a soma hoje qual é? De colesterol total? Isso. De colesterol total, a gente espera que um adulto saudável tenha abaixo de 170, 180, depende do laboratório que ele está fazendo o exame. Perfeito. Vamos para o próximo, então, na tela, olha lá. Então, a gente tem dificuldade, quem tem dificuldade de reduzir os índices de colesterol ruim, mesmo com prática de exercícios físicos e alimentação saudável. É, isso que a gente estava comentando. Na verdade, aquele paciente que já faz exercício, aquele paciente que se alimenta bem, não tem motivo dele ter um colesterol alto, né? Agora, se ele está fazendo tudo isso e ainda continua com colesterol alto, a gente tem que investigar, porque isso é um indício dele ter, por exemplo, uma hipercolesterolemia familiar, que não é tão rara quanto a gente pensa. Aqui no Brasil está na faixa de um paciente, um indivíduo afetado para cada 250 a 500 pessoas. Perfeito. Próximo, então, na tela. Quando, então, você tem um parente de primeiro grau com doença cardiovascular prematura, tem que estar atento. Atento também. Isso é um outro fator que ajuda no diagnóstico. Então, paciente, a pessoa que tem pais ou avós, tios, que tiveram doença cardiovascular prematura, o que é isso? Homens, quando tem acidente vascular cerebral ou infarto agudo do miocárdio, antes dos 55 anos, se eu não me engano. E mulher, antes dos 65 anos, a gente considera isso uma doença cardiovascular prematura. Tá. Tem mais um quadrinho pra gente, então. Esses são os indícios, né? Apresentar acúmulo de gordura nos tendões. Então, entre parênteses, xantomas. Chantelasma e arco em volta da córnea. Nossa, você não tem a menor ideia. Conta pra gente, doutor. Na verdade, o que acontece? O colesterol, quando ele está muito elevado, ele começa a apresentar sintomas. Quais são esses sinais e sintomas? Então, tem o chantelasma. Provavelmente isso você já deve ter visto. São aquelas pessoas que têm bem do lado, na pálpebra. Na pálpebra, abaixo da sobrancelha, eles têm aquele acúmulo de gordura. Sabe aqueles aglomeradozinhos de gordura que fica na pálpebra? Umas bolinhas. Isso a gente chama de chantelasma. Os xantomas é a mesma coisa, só que eles ficam nos tendões. Seja no tendão extensores da mão, seja no tendão calcâneo. E dói? Em geral não sente dor, não é inflamado, né? Ele só fica uma bolinha, como se fosse um aglomerado mesmo de gordura que você aperta e sente que não é tão sólido, é fibroelástico, que a gente chama. Acabei de lembrar, a gente fez uma pauta sobre isso com a dermatologista doutora Carla Bortolotto, que ela comentou que são algumas das doenças que no primeiro momento a pessoa acha que é algo dentro da dermatologia, e aí o dermatologista já encaminha para outro médico porque a questão é do colesterol. Que coisa, né, doutor? E uma outra coisa, o arco na córnea que a gente viu agora, na verdade ele é um arco esbranquiçado. Ele fica ao redor da córnea, você consegue ver. Então, quando você vê no paciente essas coisas, você já podemos dizer que ele já tem um colesterol alto. Pode ser outras coisas? Pode, mas a gente já tem que pensar na hipercolesterolemia. Entendi. Vamos para a perguntinha do público, gente. Muitas chegaram, olha lá na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Gustavo. Um beijo para você. Gostaria de saber sobre os possíveis efeitos adversos da utilização das estatinas, então, para o colesterol alto. Muito boa pergunta. Estatina, hoje em dia, seja na medicina do esporte, seja na fisiologia hormonal ou na nutrologia, ela é uma medicação que ela tem que ser usada com muito critério. Tem que saber o porquê que está usando. Não é só porque tem um colesterolzinho alto que tem que usar. Claro que se for muito alto, a gente tem que usar, né? Mas ela pode causar, principalmente, o que ela mais causa, miopatias. O que é miopatias? São doenças musculares. O paciente acaba tendo muita cãibra, muita dor muscular, que às vezes ele nem sabe que a estatina pode causar isso. Às vezes ele, eu caminhei um pouquinho mais e estou com essa dor na panturrilha. Às vezes não é, às vezes é da medicação da estatina. Entendi. Esse é o principal fator adverso que ela causa. E que os médicos, importante, né, que o paciente saia da consulta sabendo, né? Tem que saber. Algumas questões, tem que ser né, gente? explicado. Então, sempre perguntem. Próxima perguntinha na tela. Obrigada, Amanda. Um beijo, Amandinha. Saudade de você. Gostaria de saber a diferença entre o colesterol LDL e o VLDL. Amandinha maravilhosa. Adorei a pergunta. Isso.
Na verdade, a principal diferença são as densidades dessas moléculas. Tá. Então, dentro do colesterol, a gente tem LDL, VLDL, triglicerídeos e HDL, certo? Essa nomenclatura é devido às densidades. Qual é a importância de saber isso? O colesterol ele vai sendo degradado, o triglicerídeo, tudo, ele vai transformando-se, liberando em moléculas. E alguns pacientes liberam mais LDL, outros mais HDL, outros VLDL. Essa é uma nomenclatura para a gente simplesmente ter ideia da densidade dessas moléculas. Quanto mais densa, a gente tem que ficar um pouco mais atento. Por exemplo, o HDL, que é um pouquinho denso, ou melhor, desculpa, o HDL, que é uma molécula que limpa as artérias, ele é, como que eu posso dizer, ele está ali no intervalo de uma high density, de uma alta densidade. Tá. Então ele consegue, por exemplo, limpar E não se fixar. e não se fixar. Como o LDL. E esse VLDL também Isso. deve ser mais denso. Isso. É um pouco mais tenso, mas os estudos mostram que o LDL mesmo que é o vilão da história. E o triglicéridos? Também, problema de se ter triglicéridos alto, porque ele vai sendo derivado. Quanto mais a gente abaixa colesterol e triglicerídeo, menos LDL a gente forma. Então é importante a gente ter um nível de LDL bem baixinho, para não ter agregação nas artérias. Entendi. Próximo, dá tempo, Glaucia? Olha lá. Obrigada, Maria. Beijo pra você. Cortar açúcar, diminuir, então, pode diminuir o colesterol ruim por si só? Maria, você faz show com a pergunta que eu queria fazer, Maria. Um beijo pra você. Por que, então, hoje, nos últimos estudos, as pessoas, porque eu leio muito sobre isso, eu tô te perguntando, e a Maria também, eu acho. As pessoas têm relacionado diretamente a questão do carboidrato, a questão de índice glicêmico, enfim, tudo isso. É simples, é bem simples de entender. Toda vez que a gente ingere um carboidrato, açúcar, tá? Seja ele macarrão, pizza, pão, hambúrguer, certo, açúcar, chocolate, qualquer coisa, no final das contas, ele vira glicose no nosso organismo, certo? E existe um hormônio que chama-se insulina, e essa insulina é responsável por tirar a glicose do sangue e botar para dentro da célula e dar energia. Certo. Ótimo. Só que toda vez que você come alimentos com alto pico de glicêmico, que geram alta liberação de insulina, essa insulina, quando ela faz esse fator, ela também é responsável por lipogênese. Então ela faz acúmulo de gordura. E essa gordura no final, ao ser degradadinha, também gera um aumento de colesterol. Só que não é o principal fator, tá? O principal fator do nosso colesterol aumentado não é o alimentar, é o nosso próprio endógeno. O nosso próprio colesterol é o endógeno que a gente produz. O alimentar dá uma diferença? Dá sim. Ele pode piorar o quadro. Piorar, exatamente. Tá, mas ele não é o responsável sozinho. Então, doutor, o que fica aqui como alerta para as pessoas? A dieta saudável, o estilo de vida é para todo mundo. Para quem tem a questão hereditária, mais ainda? Mais ainda, isso não pode faltar, nunca. Na verdade, assim, como você disse, para todo mundo, hábitos de vida saudáveis e hábitos alimentares saudáveis. Para quem tem, por exemplo, parentes, familiares que têm essa doença da hipercolesterolemia familiar, tem que investigar o mais rápido possível, porque as pessoas que, quanto mais você abaixa esse LDL, menos efeitos cardiovasculares você tem. Então, por exemplo, pessoas que têm hipercolesterolemia, ela, na verdade, tem 20 vezes mais chances de ter uma doença coronária por entupimento das veias, das artérias. Olha, excelente assunto, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tem alguns segundos para encerrar. Vou te agradecer. Papo super bacana. Consulte sempre o médico. E, gente, de verdade, as pessoas que já tomam o remédio acham que só ele vai fazer o trabalho sozinho. Não esquece isso que o doutor falou, não. Precisa da nossa parte também. É isso aí. Que aí sim dá tudo certo. Eu vou agradecer, então, o doutor Adálio Fregona, que é nutrólogo. Lá no Insta você encontra o trabalho dele, @doutor abreviado, Adálio Fregona, tudo junto. Isso, perfeito. Nas redes sociais. Podem mandar perguntinhas. E a gente se vê amanhã ao meio-dia. Quem quiser me encontrar, vai no Insta, @Carol_Minuto. Beijo e até amanhã. Obrigada, doutor. Foi ótimo. Obrigada, viu? Até a próxima.